Se você está ouvindo isso agora, já é tarde demais, porque certas histórias não deveriam ser lembradas, e muito menos repetidas. Mas se você continuar, lembre-se, tem caminhos que só se abrem quando alguém fala o nome deles em voz alta. E foi assim que tudo começou para mim, com um pedido simples e um medo que ninguém queria confessar. Eu sou Helena, e durante quase 2 anos morei numa kitnet apertada enquanto trabalhava em Maringá. Só voltava para casa nos fins de semana, tudo sempre igual, até a noite em que meu irmão, Fabiano, me recebeu na porta com um olhar que nunca tinha visto nele. Parecia cansado, mas não era cansaço normal. Ele me puxou pelo braço, trancou a porta e disse, quase sussurrando: Helena, preciso que você me diga a verdade. Eu tô ficando louco? Achei que fosse brincadeira, mas o jeito que ele tava, os olhos vermelhos, a respiração curta, não era coisa de graça. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele só balançou a cabeça. Tem algo errado comigo. Eu vi uma coisa. E eu preciso que você veja também, para ter certeza. O silêncio que veio depois não foi normal. Era pesado. Quase dava para sentir o ar tremendo. Fabiano evitava olhar para a janela, evitava falar do que tinha visto durante a semana. Ele só repetia: Você precisa ver. Só assim eu vou saber que não estou maluco. Eu tentei rir, mas o medo que ele carregava, aquele medo entrou em mim também. E naquela mesma noite, tudo começou. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Fabiano não quis explicar nada, só pediu para eu não sair do quarto se ouvisse qualquer barulho. Ele estava assustado demais, e esse medo dele acabou grudando em mim como um cheiro forte que não sai. Quando finalmente peguei no sono, tive um sonho, mas não parecia sonho. Eu estava parada na praça da Catedral de Maringá. Só que não era a praça que eu conhecia. Era como se tivesse sido abandonada por décadas. Os bancos estavam quebrados, as árvores retorcidas, o relógio do campanário parado às 3h33. Tudo cinza, tudo silencioso demais. Na minha frente, Fabiano caminhava rápido, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu chamava por ele, mas ele não virava. A cada passo que eu dava, parecia que o chão afundava um pouco, como se a praça respirasse. Foi então que uma mulher apareceu atrás de mim. Eu nunca tinha visto aquele rosto, pálido, magro e com olhos que não pertenciam a um sonho. Ela segurou meu braço com força e disse num tom que não parecia humano: Não continue. Se você passar daqui, não vai saber voltar. Eu tentei perguntar quem ela era, mas minha voz não saía. O vento gelado soprou por entre os pilares quebrados da catedral e, de repente, Fabiano parou lá na frente, bem no meio da praça destruída. Eu dei um passo para segui-lo e a mulher apertou meu braço com tanta força que doeu. Volte agora! E no instante em que eu recuei, tudo apagou. Acordei na mesma hora, ofegante, com o coração batendo na garganta. Olhei para a cama do lado. Fabiano não estava lá. Eu me levantei na mesma hora. A casa estava escura, silenciosa e nem parecia que alguém tinha passado por ali. Chamei por Fabiano algumas vezes, andando pela cozinha, pela sala, até pelo quintal. Nada. Nenhum sinal dele. A porta dos fundos estava encostada, como se tivesse sido aberta com pressa. Passei o resto da madrugada acordada, sentindo aquela sensação de que o sonho tinha sido mais do que um sonho. O aviso da mulher ecoava na minha cabeça. Se você passar daqui, não vai saber voltar. Na manhã seguinte, Dona Francisca, minha mãe, estranhou o sumiço dele e começou a ligar insistentemente para o celular de Fabiano. Caía direto na caixa postal. No primeiro dia, pensamos que ele pudesse ter ido trabalhar mais cedo. No segundo, achamos que talvez tivesse dormido na casa de algum amigo. No terceiro dia, o desespero começou a aparecer. A polícia veio, fez perguntas, anotou tudo num papel pequeno para conter o que estávamos sentindo.
Disseram que era comum jovens sumirem por alguns dias. Minha mãe chorava, dizendo que Fabiano não era assim, nunca tinha desaparecido. Os dias seguintes se arrastaram como semanas. A comida estragava na mesa, os vizinhos cochichavam e a casa inteira parecia menor, sufocante, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu sonhava todas as noites com a praça destruída, mas Fabiano não aparecia mais nela. Quando o dia do desaparecimento completou 40 dias, nós já não sabíamos mais o que esperar. A polícia começou a tratar o caso como ausência voluntária. Amigos pararam de perguntar. A vida parecia estar sendo engolida por um buraco lento. E foi exatamente no 9º domingo de que tudo começou que a campainha tocou. Quando abri o portão, por um instante achei que fosse outra pessoa. O homem parado ali não parecia o meu irmão. Fabiano estava curvado, magro, como se tivesse perdido semanas de comida, com a pele manchada de sujeira e os cabelos desgrenhados. Os olhos, aqueles olhos não eram dele. Eram fundos, avermelhados, como se ele não dormisse desde sempre. Ele tentou falar meu nome, mas a voz falhou. O cheiro dele era estranho, uma mistura de ferrugem, fumaça e terra úmida. Minha mãe veio correndo, gritando, abraçando ele com força, mas Fabiano não retribuiu o abraço. Ficou ali parado, como se não tivesse certeza de onde estava. Levamos ele para dentro. Ele comeu como quem não via comida há semanas, e de fato não via. Devastou o prato, pediu mais, tremendo enquanto segurava a colher. Perguntamos onde ele esteve, o que aconteceu, se alguém tinha machucado ele, mas Fabiano não conseguia montar frases inteiras. Apenas dizia: "Eu tentei voltar, tentei tantas vezes." Ele repetia isso como um mantra, encarando a parede, como se estivesse vendo outra coisa ali. Eu perguntei: "Voltar de onde?" E ele só balançou a cabeça, pressionando as mãos nos olhos. Quando foi tomar banho, percebemos marcas nas pernas, como arranhões longos e profundos que pareciam feitos por galhos secos. Ele negou ter se machucado. Disse apenas: "São coisas de lá." Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu o ouvi andar pelo corredor. Passos lentos, arrastados. Fui atrás dele. Fabiano estava parado diante da janela, olhando a rua vazia como se algo estivesse prestes a chegar. Sem virar para mim, ele disse: "Helena, hoje eu consigo falar. Amanhã eu talvez não tenha coragem. Me escuta. Eu quero te contar onde eu estive." Fabiano se sentou na beira da cama, ainda com o corpo encolhido, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível. A luz fraca do abajur deixava o rosto dele dividido entre sombra e claridade, e isso só tornava tudo pior. Ele respirou fundo várias vezes antes de começar a falar, como se cada palavra pesasse mais do que podia carregar. "Helena, eu entrei em Maringá, mas não era a nossa Maringá." Aquela frase me gelou. Ele continuou com a voz baixa: "Eu estava voltando do trabalho, à noite. Desci no ponto, perto do centro, como sempre. Mas, quando virei a esquina, vi a mesma rua, só que destruída. As lojas estavam fechadas com tábuas, o asfalto rachado, e não tinha ninguém. Nem carro, nem barulho, nem vento. Era um vazio vivo." Ele fechou os olhos, apertando as mãos como quem tenta segurar uma lembrança que dói. Eu tentei voltar pelo mesmo caminho, mas a rua não levava mais para a avenida. Era outra coisa, como se tivesse sido arrancada e colada em outro lugar. Então eu ouvi passos atrás de mim, e quando olhei, uma mulher estava me observando. Ela não piscava. Ela só disse: "Você não pertence aqui." Fabiano começou a tremer, o queixo batendo de leve. Andei o dia inteiro tentando achar saída. Tudo igual, e ao mesmo tempo, errado. As cores eram mortas, Helena. As pessoas, quando apareciam, ficavam paradas, olhando. Eu falava com elas, mas ninguém respondia. Era como se eu fosse transparente, como se eu tivesse invadido o lugar errado. Ele respirou fundo, encarou o chão
E concluiu: Eu não sei como sobrevivi, mas alguém finalmente apareceu e me deu uma chance. Fabiano esfregou as mãos no rosto, como se tentasse arrancar lembranças grudadas ali. Depois continuou: Helena, aquilo não era um lugar, era um reflexo podre do nosso. Como se alguém tivesse pego Maringá, apagado todas as cores e deixado só o que era abandonado. Ele descreveu ruas sem placas, prédios queimados por dentro, sombras que se moviam sem ter forma humana, e uma sensação constante de que algo observava por trás das janelas quebradas. Disse que o céu era sempre nublado, sem sol, sem noite completa, um cinza doentio, eterno. Eu andei até a praça da catedral, ele disse. A mesma do sonho que você teve, lembra? Só que lá, tudo estava torto, derretido, como se a catedral tivesse afundado e continuasse respirando. Eu tentava não olhar muito, porque toda vez que eu olhava fixo, parecia que ela se mexia. Eu sentia a espinha gelar. Ele nunca soube do meu sonho. E as pessoas? Perguntei. Fabiano engoliu o suco. Elas me viam, mas não como alguém normal. Olhavam como se eu fosse comida, ou o invasor, ou o erro. Ele encarou o vazio imóvel. O pior não era quando me olhavam direito. Era quando paravam de olhar de repente. Todas ao mesmo tempo, e viravam o rosto na mesma direção, como se ouvissem uma ordem. Ele respirou fundo, trêmulo. Helena, se você ainda está ouvindo isso, é porque já percebeu que esse lugar existe, e existe de um jeito que as pessoas não entendem. A pergunta caiu no quarto como um peso morto. E você? Teria coragem de olhar para esse outro lado? Fabiano continuou falando como se estivesse revivendo cada passo naquele lugar. A voz dele ficava mais fraca, mas ao mesmo tempo mais certa. Eu tentei voltar, Helena. Juro que tentei. Corri por ruas que deveriam me levar para a rodoviária, para o terminal, para qualquer lugar conhecido, mas tudo dobrava no mesmo ponto. Era como andar dentro de um desenho repetido. Ele passou a mão no pescoço, lembrando. Teve uma hora que ouvi alguém gritar meu nome, só que ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém do nosso mundo, pelo menos. Quando virei, vi um grupo parado na esquina. Todos imóveis, todos olhando só para mim, e eu senti que não devia continuar andando. O quarto ficou ainda mais silencioso quando ele disse. Foi então que eu vi o ônibus. Fabiano descreveu um ônibus velho, sem número, sem linha, parado no ponto da versão destruída do centro de Maringá. As janelas estavam escuras, mas dava para ver silhuetas sentadas, perfeitamente imóveis. Ele subiu, mesmo sem saber por quê. O motorista me olhou pelo retrovisor, um olhar que eu nunca vou esquecer. Ele disse: Você não devia estar aqui. Vai, e nunca volte. Fabiano tremeu ao repetir isso. Quando desci do ônibus, eu estava numa rua daqui, no nosso mundo, mas só consegui andar porque minhas pernas me levaram. Ele fez uma pausa, olhou para mim, e eu senti que precisava falar com você que está me ouvindo. Se essa história já te deu arrepio, faz o que puder para apoiar o canal. Curte e se inscreve, porque o que vem agora é a parte que ninguém deveria saber. Fabiano ficou alguns minutos em silêncio depois de contar sobre o ônibus. Parecia escolher com cuidado o que podia ou não revelar. Era como se cada detalhe que ele lembrasse pudesse puxá-lo de volta para aquele lugar. Eu sentei ao lado dele e esperei, sem fazer perguntas. Foi então que ele continuou, com a voz baixa. Quando eu voltei, eu achei que tinha ficado fora por 2 dias, no máximo. Senti fome, sede, cansaço, mas não pensei que tivesse passado mais do que isso. Só percebi o tempo quando vi o calendário na cozinha. Ele passou a mão na cabeça como se tentasse organizar a própria memória. 40 dias, Helena. 40 dias. Eu não vivi isso. Meu corpo estava lá, minha mente estava lá, mas o tempo não era igual. Era como se Sete Além tivesse me guardado por semanas, mas só tivesse me mostrado horas.
Ele se levantou da cama e começou a andar pelo quarto, inquieto. Aquilo não foi ilusão, não foi sonho, eu não estava delirando. Eu senti frio, dor, fome. As ruas tinham um cheiro, as pessoas tinham olhos, a catedral respirava. Eu tive que desviar o olhar. Não era só medo, era a certeza de que ele acreditava em cada palavra, e, de algum jeito, aquilo tornava tudo mais real. Helena, eu não quero falar disso nunca mais. Eu só tô te contando porque eu preciso que alguém saiba. Preciso que alguém acredite antes que isso acabe comigo. Então ele ficou imóvel, encarando a parede. Tem vozes que eu ainda ouço à noite. Como se alguém tivesse vindo junto comigo, ou como se eu tivesse deixado alguma coisa lá, que agora está tentando voltar. Os dias que seguiram a confissão de Fabiano foram estranhos. Ele não queria sair de casa, não abria mais as cortinas e se tornava cada vez mais religioso, como se a fé fosse o único muro capaz de impedir alguma coisa de alcançá-lo. Dona Francisca dizia que era trauma, que ele só precisava de tempo. Mas eu sabia que havia algo além do trauma. Algo que não cabia numa explicação simples. Comecei a pesquisar relatos na internet. No começo achava coincidência, mas depois, cada detalhe parecia casar com o que Fabiano tinha vivido. Portais que apareciam em lugares comuns, pessoas que sumiam por dias e voltavam achando que tinham passado horas. Descrições de cidades paralelas, cinzentas, silenciosas. E então encontrei um nome repetido dezenas de vezes. Sete Além. A cada depoimento que eu lia, meu estômago apertava. Era como ouvir a história do meu irmão contada por desconhecidos que nunca pisaram em Maringá. Alguns diziam ter visto versões arruinadas de suas próprias cidades. Outros descreviam ônibus sem número, motoristas que não piscavam, pessoas que observavam de longe, imóveis como bonecos quebrados. Quanto mais eu lia, mais eu entendia o que Fabiano não conseguia dizer. E aí uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Se existe um caminho para o Sete Além, será que existe um caminho de volta para cá? Ou alguém pode voltar errado? Foi nesse momento que algo me fez gelar. No final de um dos relatos, uma moça dizia: eles só deixam voltar quem não pertence. Quem pertence não volta nunca. E eu comecei a temer que Fabiano não tivesse voltado inteiro. Na noite em que terminei de ler aquele último relato, ouvi Fabiano chamar meu nome do corredor. A voz era baixa, cansada, como se tivesse vindo de muito longe. Quando fui até ele, o encontrei sentado na beira da cama, com a luz apagada, olhando pela janela aberta. O vento frio entrava pela cortina e fazia o quarto parecer maior do que era. Helena, eu tô tentando seguir minha vida, mas tem algo errado comigo. Sentei ao lado dele e esperei. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Lá em Sete Além, alguém me segurou pelo braço, uma mulher. Eu não vi o rosto dela, mas ela disse: você não devia estar aqui. Eu achei que era só mais um aviso, mas agora eu sinto como se eu tivesse deixado algo para trás. E isso está tentando me chamar de volta. O silêncio que veio depois foi pesado, quase sólido. Eu não vou voltar, Helena. Não importa o que eu ouça, não importa o que eu sonhe. Ele fechou a janela e trancou 2 vezes, como se o perigo estivesse do lado de fora, esperando uma brecha mínima. Com o tempo, Fabiano voltou a trabalhar, mas nunca mais foi o mesmo. Evitava o centro da cidade, nunca mais passou pela praça da catedral, e sempre que o relógio marcava 3h33, ele acordava, sem saber por quê. Anos depois, quando contei essa história para pessoas próximas, algumas riram, outras ficaram em silêncio, mas poucas sabiam que aquela mesma mulher que puxou Fabiano para fora
também me impediu de entrar naquele sonho. Se eu tivesse dado mais um passo naquela praça destruída, talvez eu estivesse lá até hoje. E você que ouviu até aqui, lembre-se que alguns caminhos não são para serem seguidos. Alguns lugares não são para serem vistos. Então, se essa história te acompanhou até agora, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que tem coragem demais. Porque Sete Além só precisa de uma coisa para te encontrar.